Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. O condomínio pode andar sozinho? Nós, como síndicos profissionais, nós somos sempre questionados sobre o nosso tempo de presença no condomínio, sobre a nossa atuação, sobre o número de visitas. Nós sempre tentamos mostrar que isso é a menor parte do nosso trabalho, mas isso é muito difícil do mercado absorver. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, para vocês entenderem como é a nossa dinâmica do dia, que a gente não trabalha só no tempo que a gente está no condomínio, muito pelo contrário. O tempo de visita é o tempo que a gente menos trabalha. Quem quer começar? Eu posso começar. Então vai lá. O que eu entendo? Que são dois pontos aqui que nós temos dentro do tema. Aí eu vou falar e vou jogar bomba no colo de vocês e aí vocês desenvolvem. Ai, que medo! Mas eu entendo que é o seguinte, nós temos o hoje, que é o que o Rogério colocou, sobre estar no condomínio 24 horas por dia ou o máximo tempo possível, e o amanhã. Eu entendo que o condomínio não pode ser, por melhor que o síndico seja, tipo a gente. O condomínio não pode depender da gente o resto da vida, certo? E o que eu costumo dizer para as pessoas nas assembleias é que a gente vai deixar o condomínio funcionando como uma máquina, vai ter um planejamento, e aí, se entrar alguém depois da gente que tenha capacidade de continuar o nosso plano, isso vai funcionar. Né? Que eu não tenho que pensar, não, eu preciso deixar o condomínio dependente de mim. Eu entendo que isso não é profissionalismo, eu entendo que isso é, né, não posso falar, mas malandragem, vamos dizer assim. E tem essa questão do tempo, de eu ter que estar 24 horas no condomínio. E aí eu coloco, se o síndico for morador, ele não sai de casa, ele não vai ao mercado, ele não leva os filhos na escola. Ele tem outro trabalho, né? Ele não dorme, né? Então, eu não vejo muito sentido quando somos questionados nesse ponto. Porque não existe sentido para isso. Até porque ninguém trabalha 24 horas, a responsabilidade ela é 24 horas porque o tempo é atemporal. Agora vejam, existe um limite para você exercer o mistério da gestão dentro dos prédios de forma diligencial, que a gente fala nas visitas presenciais. Ora, a gente quando está em casa, acabou de acordar às 6 horas da manhã, recebe uma mensagem de um morador, eu respondo. Estou à disposição naquele momento, vejo que é uma emergência, vou lá e respondo. Não está nas horas do contrato. Final de semana, teve um morador no final de semana que falou, olha, eu aluguei a churrasqueira, mas agora eu quero alugar também o salão de festas. Nem cheguei a ligar pro zelador, já liguei direto para você, porque eu sei que você sempre responde. Era domingo, só que ele ligou e estava dormindo. Tinha acabado de acordar. Poderia não ter atendido, mas eu atendi. Estava à disposição. Tá no meu contrato, aquele final de semana? Tá dizendo que não, que final de semana é só nas emergências. Mas eu atendi. Eu tirei daquelas horas que eu deveria diligenciar no condomínio? Não. Também não. Hoje eu faço um contrato, nos meus contratos, eu mesmo faço as anotações de quando entrei no prédio, a hora que eu saí do prédio, para ter o meu próprio controle. E aí eu vejo os moradores falando assim, quem é que controla o ponto do síndico? O síndico não bate ponto, o síndico não é empregado. E quando a gente fala em gestão, eu até anotei, gestão independente é você deixar o condomínio redondinho, com procedimentos, regras e time treinado. Exato. Quando o time administrativo, operacional, administrativo financeiro, que a própria administradora se adequar ao seu modelo de gestão, quando todos sabem os seus papéis no mundo. Era isso que eu ia falar agora. Sobre os seus papéis no mundo, síndico sendo síndico, que é o maestro de toda a orquestra. E quem é que são os músicos?
o zelador, os funcionários do condomínio, as empresas terceirizadas para os condomínios maiores, com o pessoal da portaria, ronda, controladores de acesso, vigilantes, não é? As administradora, os auditores independentes, os prestadores de serviço que fazem todo um suporte para esse contrato funcionar. Quando tudo isso caminha e funciona muito bem, é claro que o condomínio ele vai funcionar sozinho. Qual é a diferença? É que quando eu tenho um síndico, ele vai fazer com que essa orquestra seja afinada, que funcione perfeitamente. Ele vai checar se todos estão cumprindo com suas tarefas, com os papéis para que foram contratados. Então, o síndico não é o cara que vai ter que botar a mão na massa no portão. Eu participei recentemente de uma reunião de moradores e eles vieram falar assim para um condomínio que eu estou concorrendo: ah, Vanessa, mas se o portão quebrar? Eu falei, então, quando o portão quebra, os próprios funcionários da portaria já são instruídos a acionar a empresa do portão. Qualquer emergência, o zelador também é acionado. Isso falando à noite, fora do horário de trabalho normalmente. Do zelador, né, do síndico. E a empresa vem, resolve o problema e o prédio funciona do mesmo jeito. Eu só recebo notificação que foi resolvido. Exatamente. Um elevador parou. A empresa de elevadores acionada, resolve, se está tudo bem. O síndico não precisa receber uma ligação de 5 em 5 minutos, 24 horas por dia, para mostrar que essas situações estão acontecendo. Existe o quê? Aliás, se isso acontecer, ele não é um bom gestor. Exatamente. Né? Um elevador quebrou porque tá parado porque houve um alagamento de uma unidade privativa que molhou. Tá, ok, o síndico já acionou a empresa, já verificou todos os procedimentos, ele não precisa ficar 24 horas ali para falar assim, esse síndico é muito bom. Eu costumo dizer, quando perguntam, a pessoa fala, mas e se quebrar um elevador de madrugada? Eu falo, primeiro, eu não sei arrumar elevador. Segundo, o condomínio... Você não pode arrumar um elevador. Segundo, o condomínio é obrigado a ter uma empresa de manutenção preventiva de elevadores e corretiva, né? Então... O condomínio, os funcionários têm que estar orientados, treinados com um plano de contingência. Então, quebrou o elevador, ele sabe, ele tem lá na planilha dele o número da empresa do elevador, o número de registro de cada elevador junto à empresa e com quem ele tem que falar. E aí ele pode até eventualmente mandar uma mensagem para o síndico para falar, olha... Quebrou o elevador tal, já foi acionada a empresa tal hora, a empresa chegou tal hora e foi arrumado. E ponto. Acabou. É interessante porque esse é um tema recorrente em quase todos os condomínios que a gente concorre, principalmente condomínios que nunca tiveram um síndico profissional e estão querendo fazer essa transição, né? Eu sempre passo nas minhas, seja entrevista, apresentação em assembleia, eu sempre digo o seguinte, olha, no início da minha carreira como síndico profissional, eu tinha o hábito de definir datas e horários específicos da semana, dias e horários específicos da semana, para estar no condomínio, para fazer a vistoria, para ver se as coisas estão andando. E o que eu descobri muito rapidamente, né, em menos de 6 meses? Que toda vez que eu chegava, estava tudo lindo, maravilhoso, limpinho, brilhando, né? Dava para olhar, até o piso dava para se olhar como se fosse um espelho. E aí eu percebi o seguinte, e aí respondendo a pergunta do tema do programa, o condomínio tem que andar principalmente bem quando o síndico não está lá. Exatamente. Porque a maior parte do tempo o síndico profissional não vai estar presencialmente no condomínio. Então, com isso eu mudei a nossa metodologia de trabalho. Simplesmente eu apareço no condomínio segunda-feira de manhã, eu posso aparecer na terça-feira no finalzinho da tarde, eu posso aparecer numa sexta-feira, eu posso aparecer num sábado, às vezes eu dou umas incertas, eu vou no sábado para fazer. Surpresa. Porque com isso o funcionário nunca sabe o horário que eu vou chegar, o horário que eu vou estar ali para verificar. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Funciona que é uma beleza, porque vira e mexe você dá umas incertas e aí o pessoal fica surpreso quando eles... Por exemplo, uma sexta-feira no final do dia, o cara já... Sexta-feira já acabou a semana, né? Sextou. Opa, aí de repente chega o síndico e caramba, sai todo mundo da toca. É impressionante, mas...
Para os condôminos que nunca trabalharam com síndico profissional e com o corpo diretivo, isso para eles certamente é uma grande novidade. Para nós já faz parte do nosso dia a dia, né? E para os colegas que estão nos assistindo. Agora, é importante que esse tipo de explicação e esse tipo de elucidação seja passado para essas pessoas, que a importância grande do síndico, como já foi dito aqui, não é ele estar ali presencialmente, fisicamente. Muito pelo contrário. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas acredito que deva ser algo muito parecido, eu trabalho todos os dias para todos os condomínios. Eu também. Sem nenhuma sombra de dúvida. Exatamente. Seja fazendo contato com o fornecedor, seja conversando com a administradora, seja mandando um e-mail, seja aprovando um pagamento. Assim, a gente sabe que o dia a dia de um condomínio é muito dinâmico. Não dá para dizer, só vou trabalhar nesses e nesses dias para esses condomínios. É impossível você trabalhar dessa forma. Esquece, não, é bem por aí mesmo. Um grande desafio mesmo, né, Carlos, é assim... Que tudo funcione com a sua ausência lá, né? Perfeito. Isso é o mais importante. E hoje nós temos os aplicativos de conectividade condominial, que aonde o síndico tiver, ele tem um condomínio na palma da mão. Então ele consegue contato diretamente com todos os prestadores de serviço, com as mensagens que chegam dos moradores. E uma coisa importante, síndico, quando faz uma gestão eficiente, ele pode sair do condomínio, que essa gestão aí o caminha, funciona perfeitamente. Porque eu percebo que alguns síndicos se fazem tão dependentes. Puxa, se a gente perder esse síndico, nós estamos ferrados. Não. Se o síndico quiser sair ou se o condomínio já não quiser mais continuar com esse síndico, o condomínio tem que funcionar do mesmo jeito. É o que eu falo. Né? Por isso o treinamento dos funcionários, por isso que eu falei que o condomínio, fazendo uma metáfora aí, falando de forma metaforicamente falando, da orquestra, o síndico maestro, todos os outros são os músicos que fazem tocar todo esse prédio. Além disso, eu entendo que o histórico que você precisa deixar também, né? É o lastro das informações. O lastro das informações. Então, isso é importante tanto para quem está quanto para quem estará. É claro que nós estamos falando de pessoas, né? Assim, nós somos os maestros, geralmente, de pessoas, né? De zeladores, de porteiros, de faxineiros. E, obviamente, eles tendem a ter a simpatia por A ou por B melhor. Então, sim, não necessariamente você vai sair e eles vão estar satisfeitos da mesma forma quando você sair. Mas o processo... Enquanto estiver lá... Não, o processo que você deixa tem que funcionar. Esse tem, procedimento. O procedimento tem que funcionar. E aqui vai um alerta para os nossos colegas síndicos, porque infelizmente você infelizmente ou felizmente para nós, eu não sei aí como definir, nós temos os bons profissionais e nós temos também os profissionais não tão, digamos, bons. Se você é o tipo do síndico que quando você entra num condomínio, o teu principal papel é tentar desfazer a imagem do seu antecessor, porque você quer se mostrar mais competente, mais, mais capacitado, eu sugiro você repensar essa ideia, porque, sinceramente, fica parecendo político, né? Que sempre joga para a gestão anterior. Ele tenta desfazer aquilo que foi feito anteriormente. Dá continuidade, porque cada um tem o seu espaço para mostrar a sua competência, a sua capacidade e, principalmente, os resultados que vão trazer benefício aos condôminos. Também, né, Carlos, do tipo, que na política isso costuma acontecer muito. Você tem lá um sistema de saúde que está dando certo, aí você vai lá, muda o nome, muda algumas coisas, só para não ser associado ao antigo, entendeu? Isso não deveria acontecer. Fora que a gente não deve falar mal de quem não está lá para se defender. Exatamente. Né? E a gente percebe hoje que mudou muito os papéis das pessoas que participam do corpo diretivo, que muitas vezes não deixam o síndico trabalhar. Muitas vezes atrapalham completamente a gestão pensando nos seus próprios direitos umbilicais, deixa o ego falar mais alto e muitas vezes o síndico sai até porque não tem mais condições de trabalhar, ou não tem espaço, ou não consegue desenvolver. E aí quando entra o síndico novo,
joga-se toda a responsabilidade de todos os problemas na costa do infeliz e aí sai ainda falando mal do outro. Tem que tomar muito cuidado com isso. Gestão eficiente é também posicionamento eficiente e caráter, ética, tudo isso atrelado a um contrato onde quem ganha assim, são sempre os moradores. Nada acontece por acaso, né, Vanessa? Então, se a gente apresenta um bom resultado em qualquer condomínio, é porque existe uma metodologia de trabalho, existe uma dinâmica, existe uma ética profissional que faz com que dê certo. Basta, e óbvio, ninguém aqui copia nada de ninguém, não existe uma receita de bolo, mas cada um dentro da sua filosofia de trabalho consegue trabalhar dentro dessas premissas e consegue trazer um bom resultado. Sim, viu, Carlos? Tudo que você passa aqui, eu copio de vez em quando. Eu falo quando copiar, eu falo cada um de nós tem a sua própria receita e é óbvio, a gente pega, eu já peguei ideias do Rogério, da Priscila, de você, e isso é troca de informações. Né? Você ser agora, a sua coisa. Receita é a sua receita própria. Exatamente. Você que assina ali embaixo a sua receita. O temperinho é seu, né? Exato. É a cereja do bolo. Não tem receita de bolo e não tem caminho dourado, né? Cada um tem que fazer o seu, né? É isso. E seguindo essas premissas que a gente está colocando aqui, não tem como não ser bem sucedido. Agora, de novo, né? Dá trabalho, esse trabalho está muito mais fora da presença física no condomínio, porque a gente vive um dia muito, muito intenso. A Vanessa estava dando um exemplo, né, de atendimento fora do horário. Esse final de semana mesmo, eu tive um exemplo. Eu tive uma tentativa de assalto no portão do prédio. Graças a Deus foi mal sucedida. Eles não conseguiram, porque o porteiro foi muito rápido. Ele abriu rapidamente o portão. O morador passou e os motoqueiros foram embora. Mas... pleno sábado, 8 horas da noite, eu estava em contato com a empresa de segurança, eu estava em contato com o morador ficou meio assim abalado, foi descansar, deixei recado com a mãe dele, depois ele me retornou no domingo de manhã, conversei com ele, mantive o corpo diretivo a par, tanto no sábado à noite, como depois fazendo follow-up no domingo. Esses horários a gente não vai cobrar, olha, eu dediquei tantos minutos no dia tal para isso nem faz parte, pelo amor de Deus, né? São situações emergenciais que a gente tem que atender daquela forma. E no final das contas, a gente sempre entrega mais do que contratar. Os bons profissionais, com certeza. Eu, pelo menos, entrego sempre mais. Com certeza. Teve um condomínio que eu saí, só de horas extraordinárias ao meu contrato, foram 3 meses que seriam pagos, deveriam ter sido pagos pelo condomínio. 3 meses. Ou seja... Eu entreguei a mais. Recebi a mais por isso? Não. Mas eu fiz a minha parte até onde eu achei que era valor. Mas se você me permite, sabe aonde você vai receber o a mais? A hora que for para uma assembleia eles te reelegerem, porque o resultado que você apresentou foi muito positivo. Mais do que eu digo isso o tempo todo. Para mim, mais importante do que ser eleito, lógico, a gente fica feliz de sermos eleitos em novos condomínios. Mas, ao meu ver, muito mais importante do que a eleição é a reeleição. Exatamente. Porque a reeleição está em cima do seu resultado, daquilo que você apresenta. Já é uma validação do seu trabalho. Esse é o meu discurso nas minhas apresentações. Muito melhor que a eleição é a reeleição. Com certeza, porque ali você está sendo avaliado pelos seus clientes, que são os condôminos, pelo seu trabalho. Exatamente. Não pelo seu marketing ou pela sua forma de... Exatamente. Perfeito. Gente, tá acabando o nosso tempo de novo. Pra variar. Pra variar. Eu tô aqui pra isso. A minha função é só essa. É só acabar com o programa. Muito longe disso. Mas eu, assim, respondendo a pergunta que fizemos no início, né? Os condomínios podem andar sozinhos? Devem. Eles devem andar sozinhos e você tem que cobrar isso do seu síndico. Que a dele física... não seja responsável pelo condomínio ter funcionamento próprio. Ele tem que criar um plano, ele tem que criar uma metodologia que cada um saiba o que tem que fazer em cada situação. Porque, assim, lógico que existem situações inesperadas. Mas, assim, 99% das situações são mapeáveis. Sim. Com certeza. No limite, ele te liga e você vai dar o andamento da coisa. Mas, assim, incêndio, assalto, vazamento, falta de energia, curto-circuito, tudo é mapeável, tudo você sabe o que você tem que fazer. E a sua equipe tem que estar preparada e tem que dar andamento sem a sua presença. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. A gente se vê a semana que vem. Um abraço.
Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.